culturais, população luverdense. Cá estamos nós mais um dia. Sejam bem-vindos, obrigado pela carona nas suas telinhas para o nosso podcast Culturalizando, o nosso segundo episódio, hein? E o nosso segundo episódio hoje é o seguinte. Hoje, conforme dito no último bate-papo, que foi com o secretário Jackson, nós iríamos gravar aí com o diretor executivo de governo, Aloysio Bassani. Só que por motivos maiores aí, de imprevistos e tal, a gente não conseguiu hoje, mas a gente adiantou uma entrevista, adiantou um bate-papo que a gente já tinha aí meio, né, na agulha, com um cara que é daqui de Lucas do Rio Verde, um artista fenomenal, bicho. O nome dele é Caieira. Seja bem-vindo, Caieira, ao nosso podcast junto, Culturalizando, meu amigo. Que isso, cara. Primeiramente, eu quero agradecer, mano. Estou muito feliz de estar participando aí com você nesse projeto, né, com a galera da Secretaria de Cultura. Muito feliz mesmo pela oportunidade, né, de poder vir falar um pouco aqui da minha história, né, sei lá, né, conversar um pouco com você aí, que faz tempo que a gente não tem a oportunidade de sentar e conversar um pouco, né, cara? Faz tempo. Apesar da pandemia, né, Caio, acho que assim, a gente não parou muito, graças a Deus, em certos sentidos, a correria acho que até aumentou, tanto para você quanto para mim, realmente, faz um tempão que a gente não senta. Pô, demais, né, cara? A Secretaria de Cultura aí, ela atuou com gás aí, né, cara, na pandemia. Pô, teve editais aí que ajudou bastante a galera aí, né, durante a pandemia. Tá rolando, né, o edital Lucas em Casa aí, pô. Então, Caio, eu quero até comentar a respeito, que a gente já falou em outros episódios, no outro episódio a respeito desse edital, e pegando o gancho também da questão da correria, eu acho que, independente da situação, a Secretaria de Cultura de qualquer município ela tem que estar bastante atuante. Tem que ter pessoas à frente também que têm essa visão, que tem que ser atuante. E nesse momento, muito mais ainda, porque é o momento em que a gente precisa realmente produzir políticas de ajuda, né? A gente tem políticas de fomento e a gente precisa produzir essa política de ajuda, de auxílio mesmo, já que, por conta dessa pandemia, a história já tá clichê, mas é um clichê real, é um clichê preocupante, que é o setor de eventos, de artistas, é um setor que foi muito, muito, muito prejudicado e ainda está prejudicado. Então, nada mais do que nossa obrigação, Caio, tá aí produzindo essas políticas aí para que vocês possam ter o mínimo, né, de auxílio nesse momento de pandemia. Quem vive de arte realmente, né, precisava desse auxílio e nós, sim, na nossa obrigação, fizemos louco, né? Isso aí. A galera que não é da arte, assim, eles devem até ficar surpresos, né? Tipo, como a galera é organizada da cultura, né? Porque talvez em outras áreas não existe essa organização que existe, né, no meio artístico, por exemplo, né, cara? Isso não é de hoje, né? A gente tem aí já tipo bastante leis conquistadas pelos artistas aí no Brasil há muito tempo, né, cara? Sei lá, pegar a história aí, a gente vai saber por que disso, né? Mas assim, numa breve comparação, é bem isso, cara. A gente já conquistou várias coisas e isso está se refletindo agora, saca? Isso trata-se, Caio, como você disse, a questão de mobilização também, né? Vou trazer um exemplo bem recente, antes da gente entrar na sua história aqui, né? A Lei Aldir Blanc, ela foi votada agora, uma PL em que a gente vai poder estender os seus prazos para execução e prestação de contas, e ela foi aprovada e já está para o presidente sancionar. Ele tem 15 dias úteis para sancionar. E a nossa mobilização junto à CNM é para que essa PL ela seja sancionada sem vetos. A gente não pode ter vetos, porque daí nós vamos poder usar aquele recurso que está parado nos cofres públicos, certo? Não só nós, mas mais de 98% dos municípios não executaram a lei no seu 100% ali, o recurso que veio. Uhum. Então, e outra coisa, essa lei ela vai se tornar permanente, tanto que vai vir agora a Lei Aldir Blanc II. É muito interessante. Legal. O texto. A gente precisa que seja aprovado na sua totalidade, sem vetos. Seja sancionado sem vetos. Então, a mobilização nesse momento para que isso aconteça. Eu acho que vai ser de extrema importância para todos os artistas
principalmente nesse momento, né? E é uma coisa que, como eu disse, a Lei Aldir, ela foi uma lei que ajudou realmente bastante artistas e também ela veio para municípios que estavam aí em dias também com suas políticas, viu? Porque não foi qualquer município que Tinha recebeu, que não. estar tudo Tinha que estar tudo em dia. O organizadinho, CPF, né? Eu não canso de dizer também que tinha que ter o conselho, plano e fundo já redondinho, funcionando. Enfim, mas eu acho que tudo isso, essa questão da mobilização que você falou, e nós estamos numa fase bem legal nesse sentido de mobilização de Bem legal, artistas, bem né, legal. cara? Eu, apesar de eu vim para Lucas em 98 com a minha família, né? Tinha 5 anos de idade. Então, faz bastante tempo que eu moro aqui. Estudei aqui nas escolas públicas de Lucas do Rio Verde a minha vida toda, né, cara? Na Caminho para Futuro, Anjo Gabriel, Olavo Bilac, na Estadual Dom Bosco, né? Então, eu sempre acompanhei esse processo cultural do município, né? E foi até onde eu comecei a tocar, né, cara? Eu comecei a tocar, assim, nas escolas, assim, né? As primeiras... Você começou a tocar com quantos anos de idade? Você pegou no violão ali e falou, cara, gostei, vou levar isso pra vida. Cara, engraçado isso, né? Porque eu lembro que meu pai uma vez levou um violão, assim, pra dentro de casa, assim, né? Que um amigo dele tava vendendo. E deixou lá o violão para ver se eu tenho 2 irmãs, né? Para ver se eu ou minhas irmãs se interessavam, alguém se interessava por aquele instrumento. E, tipo, cara, ninguém se interessou, assim, isso aí, sei lá, eu tinha uns 13 anos, eu sou o mais novo dos irmãos, e ninguém se interessou, cara, por aquele violão, assim, na época, passou por mim, assim, não chamou atenção, saca? Ficou de lado. Acho que eu gostava mais de jogar bola na época, né, cara? Fazia natação, sempre nadei minha vida inteira. Participei de competição de natação e tudo mais. Pelo município. Você foi mais ligado ao esporte, então, do ligado que ao à esporte, cultura. né? Era bem difundido aqui no município. Não sei como está hoje, assim, né? As escolinhas, mas não, na minha época... nós temos, só para pegar essa sua fala, um projeto de natação aqui dentro que realmente mobiliza bastante esse setor da educação e do esporte. Os professores de natação agora? Na época que eu que fazia era o Janjão. nós podemos nadar, acho que é mais ou menos isso aí, né? Depois dá só uma conferida na internet para não falar besteira aí, mas é um projeto que eu conheço. A gente tem vários alunos aqui na Secretaria de Cultura, inclusive, que participam e são alunos que às vezes chega, professor, eu ganhei no primeiro lugar em tal lugar, eu ganhei não sei o quê. E são alunos premiadíssimos, inclusive. A gente estava comentando aqui, no último bate-papo com o Jackson, que, cara, Lucas do Rio Verde é uma terra muito abençoada, cara. Tudo que você faz aqui, ele evolui para um patamar, seja em educação, em cultura, para um patamar em que a gente acaba virando referência no Estado. Eu vou falar, inclusive, do edital que você acabou de citar agora, que assim, a gente fez o edital, nós fomos o único município do Estado e um dos poucos, do Brasil, que fez esse edital com recursos próprios, tá? Todos fizeram editais, mas com recursos da Lei Lucas Aldir em Blanc, casa. Lucas em casa. E aí despertou a curiosidade de alguns municípios vizinhos. E o nosso secretário, que é o Jackson, ele andou recebendo algumas ligações ainda de secretários de outras cidades, inclusive Tangará da Serra, por exemplo, nos parabenizando e querendo conhecer mais o edital. Então, trazendo essa situação para esse assunto que nós estávamos falando, Lucas do Rio Verde é uma cidade que, seja em educação, em cultura, assistência social, cara, tudo que você faz aqui vira referência para outro estado. Nós temos pessoas muito capacitadas para isso, cara. Legal. Igual eu estava falando, né, cara? Eu, faz muito tempo que eu moro aqui em Lucas, né? Eu nasci em Ponta Porã, mas, igual eu falei, vim em 98, estudei aqui minha vida toda nas escolas públicas aqui. E aí você me perguntou quando eu comecei a tocar, né? E aí, beleza, teve esse violão, o primeiro impacto, assim, não gostei. E aí, mais pra frente, cara, eu entrei, eu acho que no primeiro ano, né? Quantos anos que a gente entra no primeiro ano?
do ensino médio? Ah, faz tempo, hein? Não. Não, é uns 14 anos, né? 14, 13, Uns 14 anos. 14, Hoje tá diferente, a galera entra bastante Hoje, não tinha o adiantado, nono né, ano cara? ainda, não tinha o nono ano. Era até terceiro ano, ensino Era médio. até o oitavo, né? O ensino fundamental, Oitavo, aí o ensino primeiro, médio, primeiro, segundo, terceiro. é. Olha aí, galera, é diferente as coisas, viu? Na nossa Hoje, época, né? Na nossa nossa época era diferente. É E como aí- a gente vê como a gente envelheceu, né? Hoje, todo caos que a gente vai contar, né? Ah, na minha época era Na minha assim, época era assado. assim. E aí foi isso, cara. E aí, quando eu cheguei no ensino médio na Dom Bosco, lá rolou algumas. Encontrei alguns amigos que faziam isso, saca? Tocava violão e tal. E aí eu me aproximei daquilo, né? Me aproximei daquilo, e aí dali já logo consegui um violão, né? Minha mãe me deu um violão, né? Tipo, e comecei a não dormir à noite para aprender a tocar. Aprendi a tocar completamente autodidata, assim, É né? isso que eu ia perguntar. Na época a se internet foi- engatinhando, cara. Ah. Internet engatinhando e eu pesquisando as paradas, assim, tinha pouco conteúdo. Hoje em dia tem muita coisa, galera. Muita coisa na internet. Se você quiser aprender sobre qualquer assunto, né, cara, tem conteúdo. A gente só tem que tomar cuidado em questão de fontes, né, É. cara? Que nós temos um problema sério hoje em questão de internet, é justamente procurar canais que você já tenha referência de outras pessoas terem usado, terem visto, por conta da desinformação. Que a gente tem muito problema nesse sentido de, até nas aulas aqui, às vezes, chega aluno mais jovem ali que tem acesso à internet e fala, mas eu vi desse jeito Que na é internet, assim, né? É. E aí se apega muito àquilo da internet. Exato. E é ótimo, a ferramenta internet, sem dúvidas, ela veio para 90% para melhorar Mudou a vida, tudo, né? a acessibilidade do ser humano. Porém, o invés, né? Nós temos o invés dessa parada, que realmente é a questão da desinformação disseminada. Né? Existe o lance da desinformação e da desorganização, né? Na internet, por exemplo, se for lá no YouTube, onde que a gente está fazendo esse podcast aqui, tem como você aprender violão de todas as formas, né? De todas as teorias, todas as técnicas, várias coisas. Mas não tem uma metodologia, né, cara? Não tem um início, começo e fim. Aí, hoje em dia, a galera está fazendo bastante curso online, onde eles dispõem disso de uma forma organizada, né? Mas, igual eu tô falando, no começo, cara, como era totalmente bagunçado, não tinha, era poucos canais que faziam isso, tinha que garimpar, né? Então eu ia fazendo ali, aprendendo a tocar, e até que surgiu uma oportunidade de fazer uma apresentação na escola, cara. Primeira apresentação que Primeiro show, mano. Tem isso aí no YouTube, num canal antigo que eu tinha, Fernandes Dutra, eu acho que é o nome do meu canal. Porque, pra quem não sabe, meu nome é Caio César Fernandes Espíndola Dutra, né? Na chamada era aquela coisa, né? Imagina na escola, velho. Então, tipo. Massa, guri. Caio César Fernandes Espíndola Dutra. Na segunda aula já tava Caio, né? E aí foi isso, cara. Aí eu comecei a tocar na escola. Tive a oportunidade de fazer isso, encontrei uns amigos, né? Lá que a gente fazia um som, o Ítalo, o Murilo, o Alas, né, cara? O Ítalo do rap lá? Não. Um tá. o Ítalo Alencar, um brother meu também. E o Murilo, que mora em Sinop. E aí a gente montou aquele grupo ali, cara, junto com o Alas, que sabia um pouco mais, assim. E a gente começou criamos uma banda e tal, e começamos a tocar. E sempre foi do pop rock ou chegou a tocar outros estilos de música? Ou sempre curtiu mesmo assim, o lance do pop rock? Porque é uma coisa que eu também sempre comento com a galera aqui, nós estamos num estado bastante complicado, né? Não é um estado, região em questão musical. Por quê? O sertanejo impera. Impera. A gente sabe que o sertanejo impera aqui. O centro-oeste todo é tomado pelo sertanejo. Porque sertanejo, a raiz, pelo que a gente vê, né, em mídias, é que ele sai ali de Goiás, que faz parte dessa nossa região do centro-oeste, e dali dissemina. Mas aqui para nós é muito forte. E às vezes introduzir outros ritmos é um pouco complicado. Você tem que saber chegar devagar ali para introduzir, né? A gente sabe que eu falo também, porque eu também toco na noite, né, cara? Eu trabalho como DJ também. Eu sei a dificuldade que é, e principalmente vindo de uma cultura, por exemplo, no meu caso, como hip hop. Então eu trago muita influência do hip hop. É tanto que meu repertório hoje ele tem bases na música preta mesmo, como o reggaeton, mumbatum, raga funk, né? E a gente vê às vezes uma certa resistência ali da galera
que gosta do sertanejo, da galera que gosta desses estilos, quanto a esses estilos novos. E você sempre foi desse estilo, e como que foi chegar com esse estilo profissionalmente hoje? Igual você já toca barzinho, já tem um trabalho muito... cara, é uma realização assim, para nós, luverdenses. A gente toma parte dessa alegria que você deve estar sentindo, que a gente imagina, essa produção desse EP que a gente vai falar agorinha. Então, como que é tudo isso? Você introduzir esse estilo dentro dessa esfera? Não acredito que não. É uma coisa bem instintiva, natural para mim, assim. Nessa mesma época, eu tenho essa base musical do sertanejo também, né? Eu sou lá da fronteira do Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, onde o chamamé é muito forte, assim, né? Não sei se hoje como é lá, tal, mas a música paraguaia, né? Essa música ela é muito forte lá. Então minha família toda ela tem essa raiz, né? Sertaneja, né? E eu gosto, né, cara? Né? Não escuto tanto assim, não acompanho, né? Mas eu sou uma pessoa eclética, sempre fui assim. Mas quando eu conheci o reggae, quando eu conheci o pop rock, né? Quando eu conheci bandas assim, que eu, né? Falava, pô, quero ser igual esses caras, né, velho? E aí foi onde comecei a desenvolver minha identidade musical. As referências, mano. né? São nossas referências, né? É a mesma coisa, é o que eu falo hoje, essa questão de... Acho que essas referências que a gente tem que nos traz a nossa identidade musical. Exato. Isso é importantíssimo, termos uma identidade musical, a pessoa vê você e fala assim, o Caio é aquele cara daquelas músicas, aquela cara daquele estilo. Bastante interessante. Eu costumo falar isso, né, cara? E aí essas pessoas que eu encontrei assim na minha caminhada, assim, eu costumo falar que elas foram responsáveis assim, né, pela minha identidade musical hoje, né? Eu encontrei muita gente boa assim que toca, que manda bem. E que me inspirou, né, cara? Que foram referências para mim, saca? As pessoas mesmo do meu convívio, as pessoas que, sabe, você senta numa roda de violão ali, você vê uma pessoa, sabe, que toca pra caramba, melhor que tá luz à frente de você, assim, tocando, você fala, caramba, você aprende, né? Você tá fazendo uma troca ali que você tá aprendendo. E aí eu comecei a desenvolver, cara. Depois que eu fui estudar em Sinop, fazia engenharia agrícola ambiental lá na UFMT em Sinop, com 17 anos depois da escola. E lá eu comecei a profissionalizar isso. Eu conheci o reggae, o pop rock lá, assim, que tinha uma comunidade, né, que curtia isso aí, né? Aqui em Lucas não era tanto, né, mas lá em Sinop já tinha bastante gente do Brasil inteiro, né, por ser uma faculdade federal. E aí, cara, tipo, né, tinha galera que curtia o reggae, galera que curtia o pop, galera que curtia sertanejo pra caramba. Então, e aí eu fui, né? Você sempre vai escolhendo, né? Na nossa vida você vai escolhendo suas tribos, vai escolhendo a sua identidade. E a minha foi se tornando essa. E foi natural, cara. Para mim, hoje em dia, eu compor as músicas do jeito que elas são, do jeito que a galera vai ver essas músicas, foi de forma natural, assim. Surgiram de uma forma bem instintiva. Da hora. Eu acho que esse momento de faculdade, assim, muitos artistas passam por isso, que acho que é o momento ali também de... Pois é, eu fiz 2 anos e meio, cara. Quando a gente tem lá atrás aquela parte de puberdade, ali, que é da adolescência, a vida te apresenta vários caminhos naquele momento, é onde você começa a escolher um. Você escolheu um, quando você entra na faculdade é outra situação, parece que é a mesma situação, mas vivida de uma maneira diferente, onde você já vai escolher outra, esse caminho a seguir que você já vai levar para a vida mesmo, né, para o seu restante de vida ali. E a gente vê que é isso que acontece. Após essa escolha aí, que você falou para nós ali, começou a escolher suas tribos e veio... Você compõe também, você falou, né? Desde essa época. Na verdade, desde a escola, cara. Desde a Dom Bosco, a gente já tinha uma música lá que era... Música assim, quando eu te vi, sabe qual é aquela música que você faz pra gatinha lá, né, tal, né? Quando eu te vi pela primeira vez, era a época da Malhação, né, tal. E aí a gente já compunha, cara. Sempre que eu me reuni com meus amigos, assim, a gente já escrevia música. E esse é um diferencial também, a questão de compor. Eu acho que naquele lance que eu te perguntei de aceitação do ritmo nessa sociedade que a gente... nesse meio que a gente vive hoje... nada de preconceito. Eu gosto também de sertanejo, toco sertanejo. Eu estou falando a questão que realmente é o que impera. Hoje é o que impera.
E compor também, eu acho que deixa a situação a situação de introdução às vezes mais difícil, ou você acha que foi tranquilo também essa introdução do ritmo, Cara, e ainda com composições fez eu me motivar mais. Porém, tipo, igual a gente estava conversando antes aqui de começar, que é a primeira vez que eu estou lançando músicas, né? E eu comecei a compor faz mais de 10 anos, né? A minha primeira composição. Então, nesse EP A Força do Bem, que eu vou lançar dia 7 agora, eu tenho composições de várias fases da minha vida. Eu tenho composição de 2011 ali, que eu estava na faculdade, né? Que é Acima de Tudo, uma das faixas, né? Que é uma música, tipo, que vai falar ali sobre o momento que eu passei ali na faculdade, tá, um momento difícil. Eu só vou reforçar aqui para a galera, para deixar bem nítido essa parte, que é uma parte, assim, acho que de extrema importância. Esse momento que estamos vivendo na cultura luverdense é um marco, né? Vou até citar aqui a Sônia Silva, que está com a companhia de teatro Cena 1, onde ela gravaram um curta, que nós vamos também fazer a exibição dele no nosso Cine Drive aqui da Cultura amanhã e sexta-feira. Nós vamos fazer duas sessões. Que legal. E é um curta demais também essa ideia que vocês tiveram, muito boa, é um curta, cara. Não tem o que a gente fazer, né, cara? A gente tá vivendo esse momento, tem que ter alternativas, né, velho? Tem que se reinventar, a gente né? não pode ter aquele contato físico, né, cara? Então a gente... A galera da Cena manda muito bem, velho. O Luiz, a Sônia, eles são profissionais excelentes, né, cara? Então nós temos esse curta que foi gravado em Lucas do Rio Verde, e também nós temos esse outro viés musical, que é justamente o seu EP, mano. O seu EP, vamos falar dele agora aqui, que é o EP Força do Bem. Também vai ser um marco na cidade de Lucas do Rio Verde. Eu acho que todos devem acessar, devem consumir esse seu trabalho, porque eu conheço o Caio já de várias situações, de shows, de participar de eventos que nós organizamos, incluindo o Rota, onde você cantava, né? Composições de autorias de autorias suas, de contra, né? Aquela parada que você estava falando, né? Como que é introduzir isso aí? Não, é muito difícil, né? A gente toca muito cover, né, aqui. Que são bandas que já estão consagradas, consolidadas. Agora, oportunidades que eu tive de me apresentar tocando autoral foi graças à secretaria, à prefeitura, né? Graças a você que está sempre tipo criando oportunidades para a gente poder fazer isso. Então, é mais ou menos isso. No edital da prefeitura da Aldir Blanc, né, do município, eu fiz um show Caieira ao vivo lá, que eu tocando várias músicas minhas, só que violão e voz, né? E agora tem o lançamento do EP, né, velho? Que vem pra... Esse EP, qual que está sendo o processo de produção dele? Essas gravações, como que está sendo feito dessa situação? Você gravou, vai lançar com uma banda esse EP, né? Então explica para nós, que eu vejo que você posta no seu Instagram, eu sigo você. Inclusive, galera, vou deixar aqui vocês que estão nos assistindo, o cara vai seguir esse cara aqui, ó, conteúdo bacana. Qual que é o seu Instagram mesmo, cara? Instagram é Ocaieira. Ocaieira. Ocaieira com K. É. Não é Ocaieira com K, tá? É Ocaieira. É Ocaieira. Com Ocaieira. K. Então, assim, segue ele lá para você estar acompanhando. E, claro, vocês seguir também a galera artista do Verdense, assim, é de extrema importância para nós. Eu acho que o trabalho... O prazer do artista é ouvir ser aplaudido, é ouvir os elogios, saber que o trabalho dele foi bem realizado. Então conta para nós essa questão, como que está sendo esse processo de criação desse EP aí? Sim. Quantas faixas vão ser nesse EP, né? Cara, eu falei, o processo de composição do EP já vem de longa data, né? Tem uma música Acima de Tudo que ela é de 2011, tem a música O Bem, que vai bem de encontro com o nome do EP, que ela é lá por meio de 2014, saca? Tipo, então são músicas que eu já compus faz tempo. Aquela história, né, cara, que eu sempre falo para quem me pede alguma dica e tal. Mano, você tem que ter uma frequência, saca? Composição, você falou isso, é uma parada que faz parte do artista. Você precisa fazer isso, faça isso que você vai colher frutos, saca? Você vai conseguir pensar a longo prazo, né, cara? Isso foi uma coisa que eu sempre fiz, né? Então eu sempre fui compondo, tenho... Cara, mais de 50 músicas aí para poder lançar, e eu escolhi essas 4 para poder lançar. Acima de Tudo, O Bem,
né, que eu meio de 2014 ali, 2013 que eu compus ela. Foi mais ou menos isso. Bom, enfim, mas ela é, né, no meio desses 10 anos também. Aí tem a Existir, que é uma parceria minha, do João e do Juninho, lá de São José do Rio Preto, quando eu morava em São Paulo. Fiz uma parceria com os moleques lá, a gente compôs, o João trouxe uma letra para mim, eu compus a música, né, junto com eles lá. E tem a Eu Sabia, que é a mais recente, né, que fala sobre o relacionamento que eu estou vivendo hoje com a Emily e tal, que é minha esposa, né, eu tenho um filho. Tiveram um filho lindo, inclusive, né? Parabéns, lindão, né, mano? Obrigado, Parabéns. Mano. O filho é lindo, filhão mano. lindão Filho é que lindo, tá né? aí e tal, né, me ensinando pra caramba. Então a gente está numa fase de aprendizado muito grande. Então a Eu Sabia como se fosse um fechamento de todo esse ciclo, saca? Então, Pô, que da hora. então é esse, cara. O EP A Força do Bem, ele fala de todos esses assuntos, né? Do poder do movimento, do poder de você estar em movimento, né, cara? Na arte eu aprendi muito isso, né? Não foi fácil eu chegar onde eu cheguei, de poder gravar minhas músicas, né? Porque esse EP ele está sendo financiado pela Lei Aldir Blanc, né? Então essa lei ela chegou tipo no ano passado, eu me inscrevi, tive a oportunidade, falei, mano, vou lançar, tá ligado? Vou ter a oportunidade de fazer. Essa é do Estado, né? Que você fez Essa parte Legal. é do Estado que eu estou participando. E o processo está sendo esse, cara. Já tinha as composições, todas as músicas já tinham as composições feitas. E eu estou gravando, fazendo tudo no meu home studio. Eu tenho um home studio em casa, eu estou gravando tudo lá. A gravação de bateria, eu moro num apartamento. A gravação de bateria a gente gravou na casa do pai do João, do baterista e tal, né? Mas o projeto é esse, é Caieira, né? Eu sou Caieira, para quem não conhece. E eu tenho o prazer de dividir com amigos que eu toco desde essa época. Né? O João e o Rafael, que são o baterista e o baixista, tocam comigo desde 2009, né? São exímios músicos. Peraí, é um trava-língua aqui, né? São músicos exímios, né? É isso aí. E assim, eu conheço o trabalho deles, né, cara? Sempre a gente acompanha. Eu vi que o João Nunes também está fazendo depois chegou o João Nunes, né, cara? Nessa transição de banda, depois que eu fui morar em São Paulo. Ele mais recente também. Fui morar em São Paulo. Quando eu voltei para cá, a gente se reuniu de novo, tentamos fazer como uma banda, aí não deu muito certo, aí a galera tudo falou, não, Caieira, faz solo, né? Caieira, e a gente está com você. E aí abraçaram a ideia, e aí desde então tá rolando dessa forma. E aí chegou o João Nunes, que é lá de Recife, né? Veio para somar para caramba na guitarra. É uma coisa que a gente sempre tinha um déficit muito grande aqui em Lucas de guitarristas, tal, pelo menos no meu convívio, né? E ele chegou por questão do pra estilo caramba. também, né? Que acaba mudando a maneira de tocar, de se enquadrar. Exato. E como a gente comentou aqui no início, já essa questão do sertanejo assim, imperar bastante. Eu não entendo muito assim musicalmente falando de técnica para tipo, do que o cara toca violão. Por exemplo, o cara toca o violão no sertanejo. Eu não sei qual que é a dificuldade pro cara tocar no reggae, no pop rock, sim, por exemplo. Mas eu creio que vai ser diferente. Né? São linguagens diferentes. É isso que eu disse. Eu creio que vai ser linguagem diferente. Então, justamente nesse sentido de você dizer que ser escasso, às vezes, por conta dessa linguagem diferente, exato, que é o que você traz para nós. E eu acho assim, outra coisa, além de musicalidade, agora vamos falar de uma coisa mais além dentro desse EP seu, que é falar do bem, mano. Sim. Acho que é o momento que nós, artistas, precisamos levar essas criações de carinho, criações assim, dessa questão de força do bem, como é o título do seu EP, A Força do Bem. E mostrar que, apesar de estar em meio ao caos que a gente está vivendo, um caos, mano. A gente está vivendo um caos. Graças a Deus a gente tem já vê uma luz no fim do túnel, que é a vacina, né? Mas ainda assim continuam morrendo pessoas todos os dias. Perdemos pessoas próximas. A gente vê pessoas passando por situações assim que à beira da morte mesmo, né, cara? É até pesado falar, mas é real, a gente não pode estar escondendo, a gente tem que ser real. Porém, tem
tem toda uma situação boa também que acarreta isso aí. Eu acho que esse espírito de união que essa pandemia trouxe, vamos falar, mudou muita coisa, mudou. Acho que a gente... Quem se prontificou nessa pandemia a abrir sua mente para evoluir com o que aconteceu, vai sair completamente transformado. E é de extrema importância esse trabalho que você está fazendo, que é ao invés de outras situações, de outras culturas, de outras artes, que também retrata problemas, né? Você trazer essa situação boa para nós. Acho que é um momento... tipo, realmente, a gente está vivendo num momento muito, muito triste, né, cara? De muita dor para muita gente, né? E a gente precisa respeitar o luto dessas pessoas, né? A gente precisa respeitar esse momento difícil que a gente está vivendo, né? Eu tive familiares que também morreram por conta do Covid. E realmente não é difícil, né, cara? A gente tem consciência disso. Mas assim, o que a gente espera, né, cara? A gente espera que as coisas melhorem. Eu acredito que tudo é vibração, que a nossa vida ela é vibração e que a gente precisa vibrar nisso, saca? Então, quanto mais a gente vibrar no bem, quanto mais a gente falar de coisas positivas, mais a gente atrai isso. Então, eu acredito muito nisso, cara. E esse EP ele veio para espalhar essa mensagem, saca? Eu tenho certeza que esse EP vai ser sucesso. No que depender de nós aí para dar essa força para você também. Talvez nós não tenhamos toda a força do mundo para te ajudar, mas no que a gente puder, no nosso limite... Eu só tenho a agradecer sem palavras. Nós agradecemos também, mano. A população de Lucas, os meus amigos, mano, a galera de Lucas do Rio Verde aí, cara, dia 7 de maio, vai ser numa sexta-feira. Cola com nós que tem lançamento do EP A Força do Bem, demorou? E nas considerações finais aqui, infelizmente, nosso papo tava massa. Acho que você vai ter que voltar mais vezes aqui para falar de outras situações. Cara, só chamar. Nós vamos começar a transmitir isso aqui ao vivo. Também na hora que a gente transmitir isso ao vivo aqui, a gente vai bater um papo mais longo, ilimited, né? Caio, muito obrigado, mano, pela sua presença, por ser eu que agradeço, mano. Esse artista que você é. Você está trazendo esse EP para nós, que vai ser sucesso. Eu espero que você toque em todas as paradas estaduais e até nacionais, mano. No que depender da gente nós estamos aí para apoiar. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado por ter assistido, né, esse podcast. E ouvido. Junião, é que, na verdade, o podcast vai ser mais ouvido. Mas, né? Claro que tem uma galera que vai estar assistindo também, então... Muito obrigado a vocês aí. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou um consumidor de podcast e eu, né, tipo, fiquei até nervoso, né, cara? Porque é uma situação diferente que a gente tá vivendo. A gente sabe subir no palco, né? Mas agora, assim, legal demais, cara. Muito obrigado. Obrigado Galera, até a próxima aí. Até o nosso próximo Culturalizando. Quarta-feira que vem, às 18h30. Tamo junto e misturado, Culturalizando!